Ela passou anos invisível naquele prédio. Esfregava o chão, abaixava a cabeça, não reclamava de nada. Até o dia em que um milionário apontou o dedo para ela e disse: "Se é tão esperta, traduza isso." Esperando humilhá-la, mas foi ele quem saiu sem palavras daquela sala. O documento estava sobre a mesa de reuniões quando Vera entrou na sala para recolher os copos sujos. Ela não deveria ter olhado. Sabia disso. Havia uma regra não escrita naquele prédio que todo funcionário da limpeza conhecia de cor: entrar, limpar, sair, não olhar para os papéis, não ouvir as conversas, não existir além do que a vassoura e o pano exigiam. Mas o documento estava aberto, e Vera Lopes, sem querer, leu a primeira linha. Leu e congelou. Não foi por curiosidade. Foi porque o que estava escrito naquela primeira linha, em inglês técnico, com terminologia jurídica densa, estava errado. Gravemente errado. O tipo de erro que não passa por descuido. O tipo de erro que muda o destino de uma negociação inteira. Ela piscou. Olhou de novo. Pousou a bandeja de copos no aparador com um cuidado quase cirúrgico e tentou continuar fazendo o que havia sido contratada para fazer. Mas as palavras daquele papel a seguiam como se tivessem vida própria. Vera, não é da sua conta. Recolhe os copos e vá embora. Ela estava prestes a obedecer à própria voz interior quando a porta da sala se abriu com força, e Hélio Monteiro entrou como se o ar precisasse da permissão dele para circular naquele ambiente. Hélio Monteiro tinha o tipo de presença que enchia uma sala antes mesmo do corpo chegar. Era dono da construtora Ébano, um dos maiores grupos imobiliários da região, e carregava esse peso com uma ostentação que não tentava disfarçar. Cabelos impecáveis, terno sob medida, o relógio no pulso custando mais do que Vera ganharia em anos de trabalho. Ele entrou seguido de 3 homens, 2 deles estrangeiros, claramente pela forma como observavam tudo com aquela atenção calculada de quem está avaliando um investimento, e de Renato Sampaio, seu assistente pessoal, que carregava uma pasta e um olhar permanentemente tenso. Hélio não viu Vera imediatamente. Ou se viu, não registrou. Ela era parte do cenário para ele, como as cadeiras e os quadros brancos. "Pode deixar os documentos aqui, Renato," ele disse apontando para a mesa. "Os sócios do Grupo Veltec precisam ver a versão revisada antes de assinar qualquer coisa." Um dos homens estrangeiros, de cabelos grisalhos e ombros largos, abriu a pasta e começou a folhear as páginas com expressão concentrada. O outro, mais jovem, falava em voz baixa em inglês com o terceiro, trocando impressões que Renato fingia entender acenando a cabeça. Foi então que Hélio virou e viu Vera. Ela estava de costas, recolhendo o último copo da bandeja lateral, tentando ser o mais invisível possível. Mas não foi invisível o suficiente. "Ei", ele disse. Não para ela, para Renato. "Quanto tempo essa mulher vai ficar aqui?" Vera sentiu o pescoço queimar. Não se virou. "Ela está terminando, Dr. Hélio." Renato respondeu, levemente desconfortável. "Pois que termine logo. Tenho uma reunião de 50 milhões de reais acontecendo aqui, e não preciso de distrações." Distração. A palavra pousou nas costas de Vera como um peso que ela já conhecia bem. Não era a primeira vez, não seria a última. Ela pegou a bandeja, endireitou o corpo e caminhou em direção à saída com passos firmes e silenciosos. Mas então aconteceu o que não deveria ter acontecido. O pé dela tocou a perna da cadeira. A bandeja desequilibrou. Um dos copos escorregou e caiu. Não quebrou. Era plástico. Mas o barulho foi alto o suficiente para fazer todos na sala se virarem ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos. Mas nesses 2 segundos, Hélio Monteiro olhou para Vera com uma expressão que ela nunca esqueceria. Não era raiva. Era algo pior. Era o olhar de quem olha para algo que não tem valor e que, de alguma forma, ainda assim conseguiu atrapalhar. "Incrível", ele disse em voz baixa, sacudindo a cabeça. "Simplesmente incrível." "Me desculpe", Vera disse, agachando para pegar o copo. A voz saiu firme. Ela estava orgulhosa disso. "Cuidado com o que toca aí", ele continuou, agora com um tom que subia de volume de propósito, consciente de que os sócios estrangeiros estavam observando. "Esses documentos representam uma negociação que você não conseguiria entender nem se tentasse a vida toda." Vera recolheu o copo.
Levantou. Olhou para ele por exatamente um segundo. Apenas um, controlado, sem desafio, sem submissão, e voltou a caminhar para a saída. Espera. A voz de Hélio a parou como se fosse uma parede. Ela se virou devagar. Ele estava olhando para ela com aquela expressão que as pessoas usam quando querem fazer um espetáculo e precisam de um alvo. Os sócios do grupo Veltec observavam. Renato olhava para o chão. E Hélio Monteiro apontou para o documento aberto sobre a mesa. Já que você está aqui de qualquer jeito, ele disse, com um sorriso que não tinha nada de gentil. Me faz um favor. Esse trecho aqui está em inglês. Ele virou o papel na direção dela e deslizou pela mesa com a ponta dos dedos. Se é tão esperta, traduz isso para mim. O silêncio que tomou conta da sala foi diferente do anterior. Mais pesado. Mais consciente de si mesmo. Renato levantou os olhos do chão e olhou para Hélio com uma expressão que tentava dizer por que você está fazendo isso sem usar as palavras. Um dos sócios estrangeiros trocou um olhar rápido com o outro. Ninguém disse nada. Vera olhou para o documento. Estava a 3 passos de distância. As letras eram visíveis dali onde ela estava. Ela conhecia cada uma delas. Conhecia o significado técnico de cada termo naquele parágrafo. Conhecia o contexto jurídico por trás de cada vírgula. E conhecia, acima de tudo, o erro que estava enterrado naquele texto como uma bomba sem alarme. Mas não era o momento. Ainda não. Ela olhou para Hélio com calma. Desculpe, doutor. Não me pague para isso. E saiu da sala. O corredor estava vazio quando Vera encostou as costas na parede, fechou os olhos por 3 segundos exatos e respirou fundo. O coração martelava, mas a respiração ela controlava. Havia aprendido isso anos atrás, que quando o mundo tenta te fazer perder o controle, a respiração é o único território que pertence só a você. Sônia, sua colega de turno, apareceu na curva do corredor empurrando o carrinho de limpeza. Era uma mulher de cabelos curtos e olhar sempre atento, que trabalhava na construtora Ébano há mais tempo que Vera e conhecia cada canto daquele prédio, incluindo os que era melhor evitar. Ouvi a voz dele lá de fora, Sônia disse, parando o carrinho e baixando o tom automaticamente. Foi feio? Foi o de sempre, Vera respondeu abrindo os olhos. Vera. Sônia olhou com aquela franqueza direta que era sua marca. Um dia você vai ter que parar de aguentar calada. Hoje não é esse dia. Quando vai ser? Vera não respondeu. Pegou a bandeja, endireitou os ombros e continuou pelo corredor. Mas lá dentro, algo havia mudado. Pequeno, quase imperceptível, como uma rachadura num muro que parece insignificante até que a chuva entra. Naquela noite, Vera chegou em casa quando a rua já estava quieta. O apartamento era pequeno, mas cada centímetro dele tinha sido conquistado com trabalho. A estante ao lado da janela estava cheia de livros, muitos deles em outros idiomas, as lombadas gastas de tanto uso. Sobre a mesa, a foto de um homem de olhos claros e sorriso tranquilo, numa moldura simples, Dirceu. O marido que havia partido alguns anos atrás e que ainda habitava cada canto daquela casa de uma forma que não cabia em palavras. Vera pousou a bolsa, aqueceu o que havia sobrado do almoço e sentou à mesa com o prato na frente e os pensamentos em outro lugar. As palavras do documento continuavam com ela. A tradução errada. O erro na cláusula que Hélio Monteiro estava prestes a assinar sem saber, ou sem querer saber. Ela sabia o que aquele erro significava. Sabia as consequências que poderia gerar. E sabia, com uma clareza que doía, que ninguém dentro daquele prédio iria ouvir uma faxineira alertar sobre isso. Do quarto, veio a voz de sua filha mais nova. Mãe, você chegou? Cheguei, Clarice. Vera respondeu. E apesar de tudo, o cansaço na voz se misturou com algo mais suave ao pronunciar aquele nome. Clarice apareceu na soleira do quarto com o cabelo preso e os olhos semicerrados de quem estava estudando há horas. Tinha o sorriso da mãe e a teimosia do pai. Uma combinação que Vera considerava, ao mesmo tempo, sua maior alegria e seu maior desafio. Você está bem? Clarice perguntou, examinando o rosto da mãe com aquela percepção aguçada que sempre desconcertava Vera. Estou, ela disse. Come alguma coisa e vai dormir. Amanhã você tem prova. Clarice estudou a mãe por mais um momento, como se soubesse que havia algo sendo omitido.
Mas decidiu não insistir. Pegou uma fruta da fruteira, beijou o topo da cabeça de Vera e voltou para o quarto. Vera ficou sozinha com o prato e o silêncio. Olhou para a foto de Dirceu. Ele tinha o hábito, que ela nunca entendia completamente quando ele era vivo e que fazia falta de um jeito absurdo agora que ele não estava mais. De ouvir um problema inteiro sem dizer nada. Ficava ali, com aquele olhar tranquilo, ouvindo cada palavra. E quando ela terminava, ele dizia uma coisa só. Uma frase, sempre a mesma. Vera, você nunca foi invisível. São os outros que fecham os olhos. Ela respirou fundo. Abriu a gaveta da mesa, tirou um caderno e começou a anotar, de memória, palavra por palavra, o trecho do documento que havia lido naquela sala. Não sabia ainda o que faria com aquilo, mas sabia que não podia simplesmente fechar os olhos. Na manhã seguinte, a construtora Ébano acordou no ritmo de sempre. Os executivos chegavam com seus cafés e seus celulares. As secretárias abriam os computadores. Os estagiários circulavam pelos corredores com aquela pressa ansiosa de quem ainda precisa provar alguma coisa. E Vera Lopes chegou às 6h30. Como sempre, trocou de roupa no vestiário do subsolo, pegou o carrinho e começou o turno. Ela estava limpando o corredor do 5º andar quando ouviu as vozes. A sala de reuniões estava com a porta entreaberta. Hélio Monteiro e Renato Sampaio discutiam em voz baixa, mas o corredor era longo e silencioso. E as palavras chegavam com clareza suficiente para Vera entender o que estava sendo dito. A assinatura está marcada para a semana que vem, Renato dizia, com aquele tom de quem está passando informação e tentando não emitir opinião. Os representantes do grupo Veltec confirmaram. Perfeito, Hélio respondeu. Já passou da hora de fechar isso. Quanto mais rápido assinarmos, menos tempo eles têm para reconsiderar. Doutor Hélio, Renato hesitou. Devo solicitar uma revisão jurídica adicional antes da assinatura? Só para garantir? Não. A resposta de Hélio foi imediata e não deixou espaço para continuação. Já revisamos. Já gastamos tempo e dinheiro com isso. Eu confio no que está naquele contrato. Assino semana que vem e acabou. Vera parou de limpar. Ficou imóvel no corredor, o pano na mão, olhando para a parede à frente. Ela sabia o que estava naquele contrato. Sabia o que estava errado. E sabia que se Hélio Monteiro assinasse sem que ninguém alertasse, as consequências cairiam sobre ele como um impacto. Mas não só sobre ele. Cairiam sobre os trabalhadores da obra que dependiam da construtora. Sobre os fornecedores que tinham família para sustentar. Sobre pessoas que não tinham nenhuma culpa pelo orgulho de um homem que não conseguia ouvir quem estava abaixo dele. Não é da sua conta, Vera, mas era. Mesmo que não devesse ser. Era. Ela empurrou o carrinho até o fim do corredor, dobrou a esquina e parou diante da porta da sala de documentação, o lugar onde ela arquivava, organizava e catalogava os papéis que ninguém mais queria tocar. Entrou. Fechou a porta. Sentou-se na cadeira pequena diante da mesa de trabalho, abriu o caderno onde havia anotado o trecho do documento na noite anterior e ficou olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Havia uma escolha a fazer, e ela sabia, com a clareza pesada de quem já carregou muita coisa sozinha, que qualquer caminho que escolhesse ia custar alguma coisa. Ficar em silêncio custaria a consciência. Falar custaria possivelmente o emprego. Ela fechou o caderno devagar, ficou quieta. E então, num gesto pequeno e quase imperceptível, endireitou a coluna. A mesma coluna que havia mantido ereta no dia anterior, quando Hélio Monteiro apontou o dedo para ela na frente dos sócios estrangeiros e disse com um sorriso frio as palavras que ele jamais imaginou que voltariam para ele como um espelho. Se é tão esperta, traduz isso para mim. Ela iria traduzir, só não da forma que ele esperava. Existe um tipo de coragem que ninguém aplaude. Não é a coragem dos filmes, aquela que vem acompanhada de música dramática e olhares admirados. É a coragem silenciosa, quase invisível, de quem acorda cedo, coloca o uniforme, olha para o espelho e decide que vai fazer o que precisa ser feito mesmo sabendo que ninguém vai agradecer, mesmo sabendo que pode trazer consequências. Vera Lopes conhecia essa coragem intimamente. Era a única que ela sempre teve. E foi ela que a levou, naquela manhã, a dobrar o caderno dentro do bolso do avental.
empurrar o carrinho pelo corredor do terceiro andar e parar diante de uma porta que ela nunca havia tocado por vontade própria. A placa dizia: Departamento Jurídico, Doutora Patrícia Fontes. Vera respirou. Bateu 3 vezes. Patrícia Fontes era o tipo de pessoa que parecia ter nascido dentro de um escritório. Cabelos presos, óculos finos, mesa organizada com aquela precisão de quem controla o ambiente porque o ambiente é a única coisa que pode controlar. Havia passado os últimos anos construindo uma reputação sólida na construtora Ébano, discreta, competente, invisível à sua própria maneira. Quando viu Vera na porta, a expressão dela não foi de desrespeito, foi de confusão genuína, como quem vê algo fora do lugar esperado. Posso ajudar? Ela disse, com o cuidado educado de quem não sabe bem o que está na frente. Doutora Patrícia, Vera começou mantendo a voz baixa e direta. Eu preciso falar sobre o contrato com o Grupo Veltec. Encontrei um erro no documento. Um erro sério. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para Vera sentir o peso da avaliação que estava sendo feita. Os olhos de Patrícia percorreram o uniforme azul, o crachá de limpeza, o caderno na mão de Vera. Como você teve acesso ao contrato? Patrícia perguntou, a voz neutra, sem julgamento aparente. Estava sobre a mesa da sala de reuniões quando entrei para limpar. Não era intenção minha, mas li sem querer. E o que vi não consigo ignorar. Patrícia retirou os óculos e os depositou com cuidado sobre a mesa. Cruzou as mãos na frente do corpo. Vera, certo? Ela disse. Olha, eu entendo que talvez você tenha visto algo que pareceu estranho, mas contratos internacionais têm uma linguagem muito específica. Terminologia técnica. Estrutura jurídica complexa. É fácil interpretar errado sem ter a formação necessária para... A cláusula de limitação de responsabilidade está invertida, Vera disse. Simples. Sem hesitação. O polo que deveria assumir o ônus em caso de rescisão está trocado com o polo que deveria ser protegido. Se o contrato for assinado dessa forma, a construtora Ébano assume uma exposição financeira que não está prevista em nenhuma das negociações anteriores. Patrícia ficou imóvel. Vera abriu o caderno e colocou sobre a mesa, com as anotações que havia feito na noite anterior. Cada termo, cada referência, cada implicação escrita à mão, com uma clareza que não tinha nada de amadora. Por um momento, apenas um, fugaz, algo mudou nos olhos de Patrícia. Uma faísca, uma dúvida. O tipo de reação que uma pessoa tem quando percebe que a realidade não encaixa com o que esperava. Mas durou apenas um momento. Vera, ela disse, fechando o caderno com gentileza e devolvendo-o. Eu sei que você está tentando ajudar, e eu respeito isso, mas o contrato foi revisado pela equipe jurídica, várias vezes. Eu mesma fui uma das responsáveis pela análise. Se houvesse um erro dessa magnitude, alguém já teria identificado. Às vezes o erro mais óbvio é o último que a gente enxerga, Vera disse. Especialmente quando a gente está perto demais. Patrícia não respondeu imediatamente. Havia algo naquelas palavras que ficou flutuando no ar entre as duas mulheres por um instante a mais do que o confortável. Eu vou considerar o que você disse, Patrícia falou por fim, o tom voltando para aquela cortesia educada e distante que encerra conversas sem precisar fechar uma porta na cara de ninguém. Pode deixar comigo. Vera reconheceu aquele tom. Era o mesmo que as pessoas usam quando querem dizer obrigada, mas não sem precisar dizer essas palavras. Ela pegou o caderno, endireitou o corpo e saiu. O refeitório do subsolo estava quase vazio naquele horário intermediário, suspenso entre o almoço e a tarde, quando Vera entrou com o prato na bandeja e o pensamento em outro lugar. Sônia já estava lá, com o café na frente e a expressão de quem está processando alguma coisa há tempo. E então? Sônia perguntou assim que Vera sentou. Fez o que estava pensando em fazer? Tentei. Tentou. Sônia repetiu a palavra com o peso exato que ela merecia. Como foi? Como você imagina que foi? Sônia girou o copo entre as mãos, sem dizer nada por um momento. Então, Vera, você sabe que eu tenho o maior respeito do mundo por você. Mas preciso ser honesta porque é você que está na minha frente e não uma parede. Ela pausou. Esse prédio não vai ouvir a gente. Não importa o que a gente sabe. Não importa o que a gente viu. O uniforme que a gente usa faz parte de uma categoria que esse lugar decidiu, faz muito tempo, que não tem voz.
Eu sei disso, Vera disse. Então por que continua? Vera olhou para o prato por um momento. Depois levantou os olhos para Sônia com aquela serenidade que não era indiferença. Era algo construído, tijolo por tijolo, ao longo de anos de perda e reconstrução. Porque uma vez eu fiquei em silêncio quando não deveria, ela disse. E aprendi o preço que silêncio cobra. Sônia ficou quieta. Sabia, por fragmentos de conversas ao longo do tempo, que havia algo na história de Vera que nunca era dito completamente. Algo que morava nos espaços entre as palavras. Não perguntou. Não era o momento. Mas ficou com a frase na cabeça o resto do dia. Foi no fim da tarde que a segunda descoberta aconteceu. Vera estava arquivando documentos na sala de catalogação quando encontrou, por trás de uma pasta mal encaixada na prateleira, um envelope que não deveria estar ali. Não tinha identificação na frente. Estava fechado, mas o tempo havia enfraquecido o lacre, e a aba estava levemente aberta. Ela não abriu o envelope, mas olhou para o que estava visível pela aba entreaberta. Apenas uma linha, o suficiente para que o nome impresso naquele papel causasse algo que ela não esperava sentir. Grupo Veltec. Comunicado interno confidencial. Vera ficou imóvel por um longo instante. Depois, com o cuidado de quem sabe que cada movimento tem consequência, ela colocou o envelope exatamente como havia encontrado, fechou a pasta e a devolveu à prateleira. Saiu da sala, fechou a porta, ficou parada no corredor, a mão ainda na maçaneta, com aquela linha impressa na memória como tinta indelével. Comunicado interno confidencial. O Grupo Veltec enviava comunicados internos para a construtora Ébano, antes da assinatura do contrato, sem que o nome do arquivo aparecesse no sistema de catalogação que ela própria mantinha há meses? Algo não estava certo. E o que estava errado era maior do que um simples erro de cláusula. Naquela noite, Vera não conseguiu dormir. Ficou deitada na escuridão do quarto, ouvindo o silêncio do apartamento, com o teto como interlocutor mudo de um pensamento que girava sem parar. Ao lado da cama, sobre o criado mudo, a foto de Dirceu estava virada para ela como sempre. Um hábito que Clarice achava que a mãe mantinha por saudade, e que era isso mesmo. Mas não só isso. Era também uma conversa. Dirceu, ela pensou, no silêncio que só existe entre quem já dividiu tantos anos que as palavras ficaram desnecessárias. Eu encontrei alguma coisa grande demais para o espaço que me deram nesse lugar. Ela fechou os olhos. Lembrou do dia em que Dirceu adoeceu. Não de uma vez. Foi gradual, traiçoeiro, daquele jeito cruel que algumas doenças têm de ir tomando espaço devagar até que a pessoa percebe que está ocupando mais do que a presença deveria ocupar. Ela lembrou das noites no hospital, das planilhas de medicamento que ela mesma organizava porque os formulários eram complexos demais e as enfermeiras estavam sobrecarregadas. Lembrou de como aprendeu a ler laudo, a entender prescrição, a navegar por um sistema que não foi desenhado para ser entendido por quem não tinha diploma na parede. Aprendera porque era necessário. Porque quando alguém que você ama está do outro lado de uma barreira de linguagem técnica, você destrói essa barreira. Não importa o quanto custe. Tinha feito isso com medicina, com direito, com finanças, com idiomas. Havia aprendido inglês técnico porque Dirceu, nos últimos meses, recebia correspondências de um especialista no exterior e ela queria entender cada palavra sem depender de ninguém para traduzir. Havia aprendido sozinha, com livros da biblioteca pública e horas que ela roubava do sono para não roubar do trabalho. Depois que Dirceu foi, esse conhecimento ficou silencioso, sem uso aparente. Até agora. Ela abriu os olhos no escuro. Levantou devagar, com o cuidado de quem divide o silêncio da madrugada com uma filha que dormia no quarto ao lado. Foi até a mesa da sala. Abriu o caderno. Escreveu em letras pequenas e precisas tudo o que havia visto naquele envelope. A frase, o nome, a palavra confidencial, Avra. Depois escreveu uma pergunta que não tinha resposta ainda. Por que o Grupo Veltec envia comunicados internos para cá antes de assinar um contrato que ainda está sendo negociado? Ficou olhando para a pergunta por muito tempo. E então escreveu, abaixo dela, uma segunda linha que a fez sentir um frio diferente no estômago. Não de medo, de certeza.
Aquele tipo de certeza que chega quando os pedaços se encaixam de um jeito que você não queria que se encaixassem. Esse erro no contrato. E se não for um erro? Na manhã seguinte, Vera chegou mais cedo que o habitual. O prédio ainda estava acordando quando ela passou pela catraca com o crachá e desceu para o vestiário. Trocou de roupa no mesmo ritmo de sempre, mas algo havia mudado nela. Não na aparência, não nos gestos. Era interno. Era o tipo de mudança que acontece quando uma pessoa para de apenas observar e começa a entender o que está vendo. Ela subiu pelo elevador de serviço. Saiu no 5º andar. Pegou o carrinho e começou o turno. Estava limpando o corredor próximo à sala de reuniões quando ouviu passos apressados e virou para ver Renato Sampaio dobrando a esquina com a pasta embaixo do braço e a expressão de quem está atrasado para algo que não pode atrasar. Ele passou por ela sem olhar. Depois parou. Virou. "Vera?" ele disse. E havia algo diferente no tom. Não era o tom que as pessoas daquela empresa usavam com ela normalmente. Era o tom de quem está prestes a fazer uma pergunta que não sabe se deve fazer. "Você falou com a doutora Patrícia ontem?" Vera o olhou com calma. "Falei." Renato olhou para os dois lados do corredor, instintivamente, como quem verifica se há testemunhas. "O que você disse a ela?" Disse o que precisava ser dito. Ele fechou os lábios por um instante, apertou a pasta contra o corpo. "É, Vera," ele falou baixando a voz. "Você precisa entender uma coisa. Esse contrato é muito importante para o Dr. Hélio. Muito. E quando alguma coisa é importante demais para ele, qualquer pessoa que interfira..." Ele não terminou a frase. Não precisou. "Você está me avisando?" Ela perguntou, a voz tranquila. Renato desviou o olhar. "Estou dizendo que tem coisas que são grandes demais para a gente tentar segurar sozinho." Ele hesitou. Só isso. E foi embora pelo corredor. Vera ficou parada, olhando para o espaço onde ele havia estado. O coração batia com mais força, mas a expressão não mudou. Processou cada palavra que ele havia dito. Mais importante, processou o que ele não havia dito. Coisas que são grandes demais. Ela olhou para as mãos, para os dedos que seguravam o cabo do pano de limpeza com a mesma firmeza de sempre. Então pensou em Clarice, na filha que estudava até tarde e que sonhava com uma vida que Vera trabalhava para tornar possível. Pensou no risco, no que poderia perder, e depois pensou no envelope, na frase, na pergunta que havia escrito sozinha na madrugada. E se não for um erro? Se não fosse um erro, então era intencional. E se era intencional, havia alguém dentro daquele prédio que sabia. Alguém que se beneficiava do contrato errado. Alguém que preferia que ninguém de fora, especialmente não uma faxineira sem poder e sem voz, percebesse o que estava acontecendo. Vera respirou fundo. Há dias, ela havia entrado naquele prédio como alguém que só queria fazer o trabalho e ir para casa. Agora, estava no meio de algo que era muito maior do que um contrato. Maior do que o orgulho de Hélio Monteiro. Maior do que o medo de Renato. Maior, talvez, do que ela mesma havia imaginado quando tomou a decisão de não fechar os olhos. E a assinatura estava marcada para a semana seguinte. O tempo estava acabando. Há momentos na vida em que uma pessoa percebe que cruzou uma linha sem ter sentido o exato instante em que seus pés passaram por ela. Vera percebeu isso naquela manhã, enquanto esfregava o corredor do 4º andar com o mesmo movimento de sempre. Circular, firme, metódico. E se dava conta de que não estava mais apenas limpando um prédio. Estava dentro de algo. E estar dentro significava que sair sem consequências já não era uma opção simples. O aviso de Renato ainda ecoava. Tem coisas que são grandes demais para a gente tentar segurar sozinho. Ela passou o pano pela borda da parede com precisão e continuou andando. O que Renato não sabia, o que ninguém naquele prédio sabia, era que Vera Lopes havia aprendido, da forma mais dura possível, que o tamanho de uma coisa nunca foi motivo suficiente para abandoná-la. Dirceu havia lutado contra algo grande demais também. E ela havia ficado ao lado dele até o último segundo. Não porque achasse que ia vencer, mas porque abandonar nunca foi uma palavra que coubesse dentro dela. Não ia começar a caber agora. Foi Sônia quem chegou até ela primeiro naquela manhã, antes mesmo do horário do café, com uma expressão que Vera não havia visto nela antes. Não era preocupação. Era algo mais urgente.
mais aceso. Vera, ela disse, puxando-a levemente pelo braço para longe da movimentação do corredor. Preciso te contar uma coisa. Ontem à tarde, depois que você saiu, eu passei na frente da sala de arquivos. A porta estava entreaberta. Vera ficou quieta. Esperou. Havia 2 pessoas lá dentro. Sônia continuou, a voz baixa e controlada. Não vi os rostos direito, mas ouvi. Uma das vozes era do Marcos Bittencourt. Vera conhecia o nome. Marcos Bittencourt era o gerente administrativo da construtora Ébano, um homem que existia nas margens de tudo, que assinava documentos sem que ninguém soubesse exatamente quais, e que tinha o hábito de aparecer em lugares no momento errado, com uma explicação pronta que sempre parecia ensaiada demais. O que eles estavam dizendo? Vera perguntou. Não ouvi tudo, Sônia admitiu. Mas ouvi uma frase. Ela pausou, como quem ainda está decidindo se vai dizer ou não. Se aquela mulher da limpeza falar, precisa ser desligada antes que o contrato feche. O silêncio entre as duas durou apenas alguns segundos, mas foi o tipo de silêncio que pesa. Vera não demonstrou reação externa. Por dentro, sentiu algo se firmar. Não de medo, mas de confirmação. O envelope. A frase na madrugada. A suspeita que havia nascido sozinha sobre a mesa da cozinha, enquanto o apartamento dormia. Não era um erro acidental. Você tem certeza do que ouviu? Vera perguntou. Tenho, Sônia respondeu sem vacilação. E Vera? Ela segurou o braço dela por um instante mais longo, com aquela franqueza direta que era a linguagem dela quando o assunto era sério. Eu sei que você não vai recuar. Eu te conheço. Mas você precisa saber que tem pessoas aqui dentro que preferem que você suma antes de falar. Eu sei, Vera disse. E mesmo assim vai continuar? Vera olhou para a colega por um momento. Para aquela mulher que havia chegado ao mesmo prédio pelo mesmo caminho, que usava o mesmo uniforme, que entendia sem precisar de explicação o que custava mostrar-se num lugar que te ensinou a ser invisível. Sônia, ela disse, você tem filhos? Tenho, 2. O que você diria para eles se um dia te perguntassem o que você fez quando soube que algo errado estava acontecendo na sua frente? Sônia ficou em silêncio. Não porque não tivesse resposta, mas porque a resposta a alcançou num lugar fundo demais para ser respondida com palavras rápidas. Vera endireitou o carrinho e continuou pelo corredor. A tarde chegou carregada de uma tensão que o prédio inteiro parecia sentir sem conseguir nomear. Vera estava catalogando documentos na sala de arquivos, a mesma sala onde o envelope havia sido encontrado, quando a porta se abriu sem aviso e Patrícia Fontes entrou. Vera não se virou imediatamente. Continuou organizando a pasta entre as mãos com o mesmo ritmo cuidadoso. Vera, Patrícia disse, e o tom era diferente do dia anterior. Havia perdido aquela cortesia distante e ganhado algo mais tenso, mais próximo. Você pode fechar a porta? Vera fechou a pasta, se virou e fechou a porta. As duas ficaram em pé na sala pequena, cercadas por prateleiras de documentos, sob a luz fria do teto. Patrícia tinha os braços cruzados, não de arrogância, de proteção. Como alguém que está prestes a dizer alguma coisa e ainda está decidindo se é seguro dizê-la. Eu revisei a cláusula. Ela disse por fim. A que você mencionou. Vera não disse nada. Esperou. Você estava certa. Patrícia falou, e as palavras saíram com o peso de quem precisou de muito esforço para montá-las nessa ordem. A inversão está lá, exatamente onde você disse. E as implicações são... Ela pressionou os lábios por um instante. São graves. Se esse contrato for assinado dessa forma, a construtora Ébano assume uma responsabilidade financeira, que pode comprometer operações inteiras. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros daquela semana. Era o silêncio de uma verdade que finalmente encontrou alguém disposto a ouvi-la. Por que você não agiu ontem? Vera perguntou. Não com raiva. Com genuína necessidade de entender. Patrícia desviou o olhar por um instante. Quando voltou, havia algo mais honesto nos olhos dela. Porque eu tenho família para sustentar, ela disse. Porque eu conheço o Dr. Hélio há anos e sei o que acontece com quem contraria ele. Porque quando você entrou aqui ontem com aquele caderno, minha primeira reação foi me proteger. Uma pausa. Não estou orgulhosa disso. Vera a observou.
Via naquela mulher algo que reconhecia. Não a circunstância, mas a mecânica. O cálculo que as pessoas fazem quando o risco é real e a voz que diz fica quieta é mais imediata do que a que diz faz o certo. E agora? Vera perguntou. Agora eu sei que não posso fingir que não vi. Patrícia respondeu. Mas também não posso ir direto ao Dr. Hélio com isso. Você sabe como ele reagiu quando você tentou. Imagine comigo. Então, o que você está propondo? Patrícia respirou fundo. Tem alguém acima do Dr. Hélio na estrutura societária da empresa. Um dos sócios fundadores, Augusto Meirelles. Ele se afastou da gestão operacional há algum tempo, mas continua sendo o maior acionista. Ela escolhia cada palavra com cuidado. Se o contrato tivesse chegado ao conhecimento dele antes da assinatura, ele teria autoridade para suspender tudo. Vera processou aquilo. Você tem contato com ele? Tive no passado. Mas se eu ligar para ele agora, sem prova concreta do erro, vai parecer que estou agindo por interesse próprio. Vai parecer que estou tentando sabotar uma negociação da empresa. Patrícia a olhou diretamente. Mas se a denúncia viesse de uma fonte externa à cadeia de decisão, de alguém que não tem cargo nem interesse político nessa empresa, Vera entendeu o que estava sendo dito antes mesmo de Patrícia terminar. Você está me pedindo para ser essa fonte. Estou te dizendo que essa é a única saída que não destrói a todos nós no processo. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de peso diferente. Não de impasse, mas de decisão. Vera pensou em Clarice. Pensou no emprego. Pensou na manhã em que aceitara aquela vaga na construtora Ébano, porque precisava pagar a faculdade da filha e as contas do apartamento, e não havia outra opção no horizonte daquele mês difícil. Pensou em tudo que poderia perder. Então pensou no envelope, no nome impresso naquela linha. Em Marcos Bittencourt, dizendo que ela precisava ser desligada antes que o contrato fechasse. Em Hélio Monteiro, apontando o dedo com um sorriso que não tinha nada de gentil e dizendo, se é tão esperta, traduz isso. Me dá o contato de Augusto Meirelles, Vera disse. Naquela noite ela não foi direto para casa. Ficou sentada num banco de praça a 2 quadras do prédio, com o celular na mão e o número que Patrícia havia escrito no verso de um cartão de visita. A praça estava quieta. O vento movia as árvores com aquela leveza de fim de tarde que não combina com o peso de certas decisões. Ela olhou para o número por muito tempo. Ligou. Chamou 3 vezes. 4. 5. Ninguém atendeu. Vera baixou o celular devagar. Respirou. Guardou o cartão no bolso interno da bolsa, com o cuidado de quem guarda algo que não pode perder. Estava se levantando do banco quando o celular vibrou na mão. Uma mensagem. Número desconhecido. Vi uma chamada perdida desse número. Quem é? Vera ficou imóvel por um segundo. Depois digitou. Meu nome é Vera Lopes. Trabalho na construtora Ébano. Preciso falar sobre o contrato com o Grupo Veltec antes que ele seja assinado. É urgente. Enviou. Esperou. A praça estava silenciosa. Ao longe, um carro passou devagar. Uma criança chamou alguém lá no fundo da rua. O vento continuou movendo as árvores como se o mundo inteiro não estivesse suspenso naquele instante. A resposta chegou 2 minutos depois. Apenas 4 palavras. Amanhã. 8 da manhã. E então, um endereço. Vera ficou olhando para a tela por um longo tempo. O coração martelava. Não de medo. De algo que não era exatamente coragem, mas que morava no mesmo lugar que ela. Era a sensação de uma porta que finalmente estava se abrindo para alguém que havia passado tempo demais do lado de fora. Ela chegou em casa quando Clarice já havia jantado e lavado a louça. Um daqueles gestos silenciosos que a filha fazia quando percebia que a mãe ia chegar cansada e que palavras não seriam necessárias. Vera entrou, pousou a bolsa e ficou parada na soleira da cozinha olhando para a filha que lia sentada à mesa com aquela concentração absoluta de quem ainda acredita que cada página lida é um degrau a mais. Clarice levantou os olhos. Ficou quieta por um momento, lendo o rosto da mãe com aquela percepção que às vezes assustava Vera, porque era a mesma percepção de Dirceu, a mesma capacidade de ver o que estava entre as palavras. Mãe, ela disse devagar, você está bem? Estou, Vera respondeu. E desta vez não era só palavras, era verdade.
Aconteceu alguma coisa no trabalho? Vera foi até a mesa. Sentou-se na cadeira ao lado da filha. Ficou em silêncio por um instante, olhando para as mãos pousadas sobre a mesa. As mesmas mãos que haviam segurado a vassoura e o pano por anos, que haviam virado páginas de dicionários na madrugada, que haviam apertado a mão de Dirceu no hospital e que agora seguravam um cartão com um número que poderia mudar tudo. Clarice, ela disse, você se lembra do que o seu pai sempre dizia sobre fazer o certo? A filha fechou o livro devagar. Que fazer o certo raramente é fazer o fácil. Ela respondeu de cor, com aquela naturalidade de quem repete algo que ouviu tantas vezes que virou parte do próprio pensamento. Vera assentiu. Pois é, ela disse. Amanhã eu vou tentar fazer o certo. Clarice ficou olhando para a mãe por um momento longo. Havia perguntas no rosto dela. Várias, empilhadas. Mas havia também algo mais maduro do que perguntas. Era confiança. A confiança de quem cresceu vendo uma mulher carregar o peso do mundo sem nunca jogar esse peso em cima de ninguém. Então vai dar certo, Clarice disse simplesmente. Vera sentiu aquilo pousar no peito como uma mão gentil. Levantou. Beijou a testa da filha. Foi até o quarto. Ficou de pé diante da foto de Dirceu no criado mudo. Aquele sorriso tranquilo que nunca precisou de legenda. Amanhã, ela disse em voz baixa, para aquele sorriso imóvel que ainda assim respondia. Eu vou traduzir. Não o documento. Não as palavras técnicas de um contrato fraudulento. Ia traduzir tudo o que havia sido feito para ficar em silêncio. Tudo que foi ensinado a ser invisível. Cada manhã de uniforme e cabeça baixa que não representava derrota, mas estratégia. Cada livro lido na madrugada por amor. Cada humilhação engolida não por fraqueza, mas porque o momento certo ainda não havia chegado. O momento estava chegando, e Vera Lopes, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem a sensação de que o mundo estava pesando no peito. Porque agora era ela quem segurava o peso. E ia fazer algo com ele. O endereço que Augusto Meirelles havia enviado não era um escritório, era uma padaria. Vera conferiu o número na fachada 2 vezes antes de entrar. Um lugar simples, de esquina, com mesas de madeira escura e o cheiro de pão quente dominando o ar, como se aquele ambiente tivesse sido construído especificamente para fazer as pessoas baixarem a guarda. Havia poucos clientes naquele horário. Uma senhora lendo jornal num canto. 2 rapazes conversando perto do balcão. E ao fundo, numa mesa encostada à parede, um homem de cabelos completamente brancos e ombros levemente curvados que levantou os olhos assim que ela entrou. Não precisou de apresentação. Augusto Meirelles tinha o tipo de rosto que carrega histórias. Não era a elegância ostentada de Hélio Monteiro. Era algo diferente, mais quieto, mais real. Os olhos claros observavam com atenção genuína, sem o cálculo que Vera havia aprendido a identificar nos rostos de quem avalia antes de respeitar. Ele se levantou quando ela se aproximou. Estendeu a mão. Vera Lopes, ele disse, como quem confirma algo que já sabia. Senhor Meirelles, ela respondeu, apertando a mão com firmeza. Augusto, ele corrigiu, com simplicidade. Senta. Ela contou tudo. Não de forma atropelada, não com a urgência nervosa de quem tem medo de não ser ouvido. Contou com a precisão de quem passou dias organizando cada peça na ordem certa. O documento sobre a mesa. A cláusula invertida. O envelope confidencial do grupo Veltec que não deveria existir naquela sala de arquivos. A reação de Patrícia, o aviso velado de Renato, a frase que Sônia havia ouvido de Marcos Bittencourt. Augusto ouviu tudo sem interromper uma única vez. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento que pareceu longo demais. Girava devagar a xícara de café entre os dedos, os olhos fixos na mesa, como quem está reorganizando internamente um quebra-cabeça cujas peças acabaram de mudar de lugar. Quanto tempo você trabalha na Ébano? Ele perguntou por fim. Alguns meses. E antes disso? Outras empresas. Sempre na área de limpeza e conservação. Augusto assentiu devagar. Havia algo no olhar dele que Vera não conseguia nomear completamente. Não era dúvida. Era algo mais parecido com reconhecimento. Vera, ele disse pousando a xícara. O que vou te contar agora não sai dessa mesa. Não ainda, você entende? Ela assentiu. Ele respirou fundo.
Esse contrato com o Grupo Veltec não é uma negociação comum. Eu sei disso porque fui eu quem iniciou as conversas, há bastante tempo. Mas em determinado momento, sem que eu fosse consultado, o processo saiu das minhas mãos e passou inteiramente para o controle do Hélio. Uma pausa. Quando tentei retomar o acompanhamento, fui informado de que tudo estava encaminhado e que minha participação não era mais necessária. Afastaram o senhor da própria negociação, Vera disse. Com muita cortesia, ele respondeu, com um sorriso que não tinha alegria. É como funciona quando alguém quer que você não veja o que está acontecendo. Não te expulsam. Te agradecem e te convencem de que seu trabalho já está feito. Vera processou aquilo, cada palavra encaixando com o que ela já sabia. O envelope que encontrei, ela disse. O comunicado interno do Grupo Veltec nunca deveria ter chegado até a Ébano por canais informais, Augusto confirmou, e a voz baixou um tom. Se chegou, significa que há comunicação direta entre alguém de dentro da nossa empresa e alguém do Grupo Veltec que não passa pelos registros oficiais. Comunicação que não quer ser rastreada. O silêncio que se instalou entre os dois era diferente de todos os outros da semana. Era o silêncio de duas pessoas que chegaram ao mesmo lugar por caminhos distintos e que agora estão olhando para o mesmo abismo. Marcos Bittencourt, Vera disse. Augusto não respondeu imediatamente, mas a forma como os olhos dele se fixaram na xícara foi resposta suficiente. O senhor já suspeitava, ela percebeu. Tinha indícios, ele admitiu. Sem prova, sem nada concreto o suficiente para levar adiante. Ele levantou os olhos para ela. Até agora. Vera saiu da padaria com o peso de quem entrou num túnel, pensando que havia luz no final, e descobriu que a luz era maior do que o túnel comportava. A situação não era simples. Não era um erro de redação, nem uma distração de advogado. Era uma estrutura. Alguém dentro da construtora Ébano havia trabalhado para que o contrato fosse assinado com a cláusula invertida, o que significava que, em caso de rescisão futura, seria a Ébano pagando uma multa milionária ao Grupo Veltec, e não o contrário. Uma transferência de risco disfarçada de contrato legítimo. E alguém, do lado de fora, estava esperando exatamente por isso. Enquanto andava de volta em direção ao ponto de ônibus, Vera sentiu o peso daquele entendimento nos ombros. Não era mais sobre um emprego. Não era mais sobre ela. Era sobre trabalhadores que não sabiam que a empresa que pagava seus salários estava prestes a ser esvaziada por dentro. Eram famílias. Eram vidas construídas sobre uma fundação que alguém estava corroendo em silêncio. Ela parou no meio da calçada. Respirou. Tirou o celular do bolso e mandou uma mensagem para Patrícia Fontes. Encontrei o Sr. Augusto. Precisamos conversar hoje ainda. É maior do que pensávamos. A resposta veio em menos de 1 minuto. Sei onde você está. Olha para trás. Vera se virou. Patrícia estava parada a poucos metros, encostada numa grade, com a pasta abraçada ao corpo e uma expressão que misturava alívio e tensão de um jeito que não cabia bem num rosto só. Eu também tive uma reunião esta manhã, Patrícia disse quando Vera se aproximou. Não foi planejada. Com quem? Com Marcos Bittencourt. Vera ficou imóvel. Ele me chamou na sala dele logo cedo. Patrícia continuou, a voz baixa, os olhos atentos ao movimento da rua. Disse que havia chegado ao conhecimento dele que eu tinha tido uma conversa inadequada com uma funcionária da limpeza sobre assuntos internos da empresa. Disse que esse tipo de comportamento poderia ser interpretado como quebra de confidencialidade. Ele a ameaçou. Com muita elegância, Patrícia respondeu, e havia amargura genuína naquelas palavras. Igual ao que o Augusto acabou de te contar, eu imagino. Ninguém faz ameaça direta nesse ambiente. Tudo é sugestão. Tudo é cuidado com o que você está fazendo. Tudo é sorriso com faca embaixo da mesa. Vera olhou para ela por um momento. Para aquela mulher que no dia anterior havia fechado o caderno e devolvido com uma cortesia fria, e que agora estava do lado de fora de um prédio, na rua, com vento no cabelo e medo nos olhos, escolhendo um caminho diferente. Por que você veio? Vera perguntou. Depois do que ele disse, você poderia ter ficado quieta. Estava mais segura assim. Patrícia ficou em silêncio por um instante. Depois, tenho uma filha, ela disse. Ela tem anos pela frente de vida pela frente. E um dia, ela vai me perguntar que tipo de pessoa eu fui. Uma pausa pequena, mas cheia.
Não quero ter que mentir para ela. Vera sentiu aquilo atravessar o peito como uma agulha fina, não de dor, de reconhecimento, da mesma fibra que havia levado ela mesma até ali. As duas ficaram um momento em silêncio na calçada, com o movimento da cidade ao redor, completamente alheio ao peso daquele instante. Augusto vai agir? Patrícia perguntou. Ele precisa de prova concreta. Vera respondeu. O envelope que encontrei, se ainda estiver lá. Patrícia fechou os olhos por um segundo. Vera, ela disse, se Marcos já sabe que você falou comigo, ele sabe que você está se movendo. Aquele envelope pode não estar mais onde estava. Eu sei. E mesmo assim você vai tentar? Vera colocou a bolsa melhor no ombro. Olhou para a direção do prédio, que dali não estava visível, mas cuja presença ela sentia como se estivesse na frente dela. Tem algo que Dirceu me ensinou, ela disse, mais para si do que para Patrícia. Que a prova de uma coisa raramente desaparece completamente. Ela muda de lugar. Ela se esconde. Mas deixa rastro. Sempre deixa rastro. Patrícia a olhou com uma expressão que Vera não soube classificar na hora. Só mais tarde, pensando naquele momento, entenderia que era admiração. Do tipo que nasce quando uma pessoa reconhece em outra uma qualidade que ela própria está tentando encontrar em si mesma. Vera voltou ao prédio na hora do almoço, quando o movimento dos corredores era menor e a atenção das pessoas estava voltada para outras direções. Desceu pelo elevador de serviço. Passou pelo corredor do arquivo. A porta estava fechada, o que não era o normal naquele horário. Ela colocou a mão na maçaneta. Respirou. Abriu. A sala estava arrumada, as prateleiras organizadas. Nada fora do lugar aparente. Vera foi diretamente até a prateleira onde havia encontrado o envelope. A pasta estava lá, bem encaixada. Encaixada demais, na verdade. Com aquela precisão artificial de quem reorganizou algo com cuidado e atenção excessiva para que parecesse intocado. Ela abriu a pasta. O envelope havia sumido, mas havia algo que quem o retirou não havia percebido, ou não havia dado importância suficiente. Na parte interna da pasta, levemente marcada pela pressão do envelope que ficara ali por tempo demais, havia uma impressão quase invisível, como a sombra de algo que existiu. Vera inclinou a pasta em direção à luz. Letras. Parciais. O tipo de marca que o papel deixa quando fica muito tempo pressionado contra outro papel. Ela não tinha como ler tudo, mas leu o suficiente. 2 palavras. Um sobrenome. E quando processou o que estava vendo, sentiu o chão se mover sob os pés de um jeito que não tinha nada de metafórico. Porque o sobrenome impresso naquela marca não era de Marcos Bittencourt. Não era de ninguém do grupo Veltec. Era um sobrenome que ela conhecia, que todos naquele prédio conheciam, que estava gravado na fachada do próprio edifício, onde ela havia passado meses limpando o chão, sem que ninguém jamais imaginasse que ela estava, sem querer, guardando cada detalhe. Era o sobrenome de Hélio Monteiro. Existem descobertas que mudam o que você sabe, e existem descobertas que mudam quem você é. Vera ficou parada naquela sala de arquivos por um tempo que não soube medir, com a pasta inclinada em direção à luz e aquelas 2 palavras impressas em sombra sobre o papel interno, parciais, desgastadas, mas inconfundíveis. O sobrenome de Hélio Monteiro. Ali. Num comunicado confidencial enviado pelo grupo Veltec antes da assinatura de um contrato que ele mesmo estava conduzindo. A primeira reação não foi raiva. Não foi medo. Foi aquela clareza fria e absoluta que só chega quando os pedaços de um quebra-cabeça finalmente se encaixam e a imagem que aparece é pior do que qualquer coisa que a imaginação havia construído. Hélio Monteiro não estava sendo enganado pelo grupo Veltec. Ele era parte do engano. Vera fechou a pasta devagar. Colocou-a de volta na prateleira com o mesmo cuidado de sempre. Nem de mais, nem de menos. Saiu da sala. Fechou a porta. E caminhou pelo corredor com o passo uniforme de quem está carregando algo explosivo e sabe que não pode deixar aparecer. Ela mandou mensagem para Augusto Meirelles ainda no corredor, com o celular semi-escondido entre a palma da mão e o cabo do carrinho de limpeza. Preciso falar com urgência. O que encontrei muda tudo. A resposta veio antes que ela chegasse ao elevador de serviço. Estou disponível. Mesmo lugar.
1 hora. Vera olhou para o relógio na parede do corredor. Tinha 50 minutos até o fim do turno da manhã. 50 minutos para continuar fazendo o trabalho como se nada houvesse mudado. Como se o chão que ela esfregava não estivesse rachando por baixo de todos que pisavam nele sem saber. Ela empurrou o carrinho até o fim do corredor e limpou cada centímetro, com a mesma precisão de sempre. Porque era isso que ela fazia. Não importava o que estava acontecendo por dentro. O trabalho era o trabalho. A dignidade não escolhia a hora para existir. Foi Sônia quem a encontrou antes que o turno terminasse. Não no corredor, não no refeitório. No vestiário, onde as duas trocavam de roupa ao fim de cada manhã, com o silêncio confortável de quem já não precisa de pretexto para estar no mesmo espaço. Sônia estava sentada no banco comprido, as mãos cruzadas no colo, esperando. Vera entrou e soube imediatamente que não era uma espera casual. Aconteceu alguma coisa, Vera disse. Não era pergunta. Marcos Bittencourt chamou Renato na sala dele essa manhã. Sônia disse, a voz baixa, os olhos atentos à porta. Fiquei perto o suficiente para ouvir o começo. Renato saiu de lá 15 minutos depois com uma cara que eu nunca tinha visto nele. Fui atrás. E? Ele não quis falar no início. Mas eu conheço o Renato faz tempo. Tem uns limites que ele não consegue cruzar sem que o corpo entregue. Sônia pausou. Vera, eles sabem que você foi ao arquivo hoje. Tem câmera na entrada da sala. Câmera que não estava lá na semana passada. O silêncio que se instalou entre as duas durou apenas alguns segundos. Mas foi suficiente para Vera recalcular cada movimento que havia feito naquela manhã. Eles instalaram depois que eu encontrei o envelope, ela disse. Isso é o que parece. O que mais Renato disse? Sônia respirou fundo. Que o Dr. Hélio quer falar com você, hoje, no final do expediente. Vera sentiu aquilo pousar sobre os ombros com o peso de uma sentença. Não de medo, de inevitabilidade. Era o tipo de convocação que não vinha com rota de fuga. Ou você aparecia e enfrentava, ou não aparecia e entregava tudo o que havia construído até ali. Sônia, ela disse sentando-se ao lado da colega. O que vou te contar agora precisa ficar entre a gente por algumas horas. Só algumas horas. Depois, pode contar para quem quiser. Sônia assentiu sem hesitação. Vera contou. O encontro com Augusto, a conversa com Patrícia, o envelope que havia sumido, a marca no papel, o sobrenome. Sônia ouviu tudo sem piscar. Quando Vera terminou, ela ficou em silêncio por um momento longo, com os olhos fixos num ponto do chão que não existia, processando cada camada daquilo. Ele está destruindo a própria empresa, Sônia disse por fim, a voz saindo quase como um sussurro. De dentro para fora, Vera confirmou. Com contrato fraudulento, a Ébano assume uma dívida que não tem como pagar em caso de rescisão. E rescisão é exatamente o que vai acontecer, porque alguém vai provocar. Quando a empresa não puder cumprir, tudo desmorona. Obras param. Contratos são encerrados. E Hélio sai ileso porque já moveu o que precisava mover antes do colapso. Sônia fechou os olhos por um instante. Os trabalhadores das obras, ela disse. Centenas deles, Vera respondeu. O silêncio que veio depois era diferente de todos os outros. Era o silêncio de quem finalmente entendeu por que aquela luta nunca foi pequena. Porque nunca foi apenas sobre um documento sobre uma mesa. Porque uma mulher de uniforme, num corredor que ninguém olhava, havia sido colocada naquele lugar naquele momento exato. Sônia abriu os olhos. E havia algo neles que Vera reconheceu imediatamente. Porque era o mesmo que havia aparecido nela própria dias atrás quando decidiu não fechar os olhos. O que você precisa de mim? Sônia perguntou. Augusto Meirelles ouviu tudo mais uma vez. Desta vez, sem a xícara de café, sem movimento algum. Sentado absolutamente imóvel na mesma mesa da padaria de esquina, com os olhos fixos em Vera enquanto ela descrevia a marca no papel, o sobrenome, a câmera instalada na entrada do arquivo. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um tempo que ela não tentou preencher. Ele está saindo, Augusto disse por fim. A voz era baixa, mas havia dentro dela algo que vibrava como uma estrutura prestes a ceder. Hélio está saindo e levando tudo que pode carregar.
E o contrato é a alavanca que vai fazer a empresa dobrar depois que ele for embora. O senhor sabia que ele estava planejando sair? Tinha sinais, ele admitiu. Desinvestimentos pequenos, movimentações que sozinhas não significam nada, mas juntas. Ele sacudiu levemente a cabeça. Fui lento demais para juntar. Agora temos o suficiente? Augusto olhou para ela com aquela atenção direta que havia sido sua marca desde o primeiro momento. Você entende o que vai acontecer se eu acionar isso formalmente? Ele disse. Não estou perguntando se você está disposta. Estou perguntando se você entende o tamanho do que vem depois. Seu nome vai aparecer. Sua posição na empresa não vai sobreviver a isso. As pessoas que Hélio colocou nesse prédio não vão te tratar bem quando isso vier à tona. Eu sei, Vera disse. E você perdeu o emprego outras vezes? Perdi coisas maiores, ela respondeu. O emprego eu encontro de volta. Tem coisas que, uma vez perdidas, não voltam mais. E eu não consigo viver carregando a consciência de que fiquei em silêncio quando não deveria. Augusto ficou olhando para ela por um longo momento. Então, pela primeira vez desde que se conheceram, ele sorriu. Não um sorriso de estratégia. Um sorriso real, daqueles que sobem pelos olhos. Dirceu era seu marido? Ele perguntou de repente. Vera ficou levemente imóvel. Era, ela respondeu. Como o senhor sabe o nome dele? Não sabia até agora, ele disse. Você disse o nome em voz baixa quando falou de rastros. Dirceu me ensinou que a prova nunca desaparece completamente. Uma pausa. Era o jeito que você disse, como quem cita alguém que ainda está presente de alguma forma. Vera sentiu a garganta apertar. Não de tristeza, de algo mais complexo. De gratidão, talvez. Pela raridade de ser ouvida com esse tipo de atenção. Era um homem bom. Ela disse simplesmente. Deve ter sido, Augusto respondeu. Porque formou uma mulher extraordinária. Vera estava de volta ao prédio quando o expediente entrava em sua última hora. O convite de Hélio Monteiro ainda estava ali, suspenso como uma tempestade que se anuncia, mas ainda não chegou. Ela sabia que precisava ir. Sabia o que aquilo representava. Ele havia descoberto que ela estava se movendo e queria contê-la antes que fosse tarde demais. O que ele não sabia era que tarde demais já havia chegado. Enquanto aguardava no corredor, o celular vibrou. Era Patrícia. A mensagem era curta, direta. Apenas 2 linhas. Consegui acesso ao sistema de contratos. Tirei cópia da versão original antes de qualquer alteração. Data, hora, usuário que fez as mudanças, tudo registrado. Tem o nome de Marcos Bittencourt e uma senha de acesso que não é dele. Vera leu 2 vezes. Depois digitou. Guarda com você. Não manda por aqui. Quando eu sair da reunião com ele, a gente passa para o Augusto juntas. Patrícia respondeu com uma palavra só. Estarei aqui. Vera subiu para o andar da diretoria às 5:02. A secretária de Hélio, uma moça de olhar tenso que provavelmente passara o dia inteiro sendo termômetro do humor do chefe, indicou a porta com um gesto rápido e desviou o olhar. Vera bateu. Pode entrar. A sala de Hélio Monteiro era exatamente o que ela esperava. Grande, decorada com aquela precisão de quem quer que o ambiente comunique poder antes que qualquer palavra seja dita. Mesa larga, janelas do chão ao teto, vista para a cidade lá embaixo. Ele estava de pé perto da janela, braços cruzados. O sorriso que usava como arma estava ausente desta vez. No lugar dele, havia algo mais controlado, mais calculado. O rosto de quem está prestes a encerrar um problema de forma eficiente. Renato estava ao canto da sala, imóvel, com a pasta e aquele olhar de quem preferia estar em qualquer outro lugar do planeta. Vera, Hélio disse, e o nome saiu como se fosse uma peça de xadrez sendo movida. Obrigado por vir. Ela entrou. Ficou de pé. Não havia sido convidada para sentar. Eu vou ser direto. Ele continuou, caminhando devagar em direção à mesa. Sem pressa, sem urgência. Chegou ao meu conhecimento que você tem tido conversas sobre assuntos internos desta empresa com pessoas que não têm nenhuma competência para tratar dessas questões. Isso inclui funcionários de outros departamentos e possivelmente pessoas de fora do nosso quadro. Vera não respondeu. Esperou. Esse tipo de comportamento, além de ser uma violação grave das políticas internas, ele abriu uma gaveta, retirou um papel
e deslizou pela mesa em direção a ela. Pode ter consequências sérias para quem o pratica. O papel era um aviso formal, com o nome dela, com a data, com o espaço para assinatura na parte de baixo. Vera olhou para o papel. Depois olhou para ele. E fez algo que Hélio Monteiro claramente não esperava. Sorriu. Não um sorriso de provocação. Não de desafio. Era o sorriso de quem chegou ao momento exato para o qual havia se preparado sem saber que estava se preparando, durante anos, madrugada após madrugada, perda após perda, livro após livro. Doutor Hélio, ela disse, a voz serena, clara, sem tremor. O senhor se lembra do que me disse naquela sala de reuniões? Ele franziu levemente o senho. Não esperava essa abertura. Me disse para traduzir. Ela continuou. Apontou um documento em inglês e disse, na frente dos seus sócios, que se eu fosse tão esperta, eu traduziria. Hélio ficou imóvel. Pois bem, Vera disse. Eu traduzi. Ela colocou a bolsa sobre a mesa. Abriu com calma. Tirou o caderno. O mesmo caderno de capa simples que havia percorrido cada etapa daquela semana. E o abriu na página onde havia anotado, naquela primeira noite, cada palavra do trecho do contrato. Depois, palavra por palavra, com a precisão de quem conhece cada implicação técnica e jurídica do que está dizendo, ela começou a traduzir, não o documento. A situação inteira. O silêncio dentro da sala de Hélio Monteiro tinha textura. Era denso, carregado, do tipo que acontece quando uma pessoa começa a falar e outra percebe, ainda nas primeiras palavras, que o chão está cedendo sob seus próprios pés. Renato Sampaio estava imóvel ao canto, a pasta presa entre os braços contra o peito como se fosse um escudo. Hélio permanecia atrás da mesa, a expressão inicial de controle começando a mostrar as primeiras fissuras. Pequenas, quase invisíveis, mas Vera sabia exatamente o que procurar. Ela havia passado anos observando pessoas que não a olhavam de volta. Aprendera a ler o que elas revelavam quando achavam que ninguém estava vendo. A cláusula 8, parágrafo 2º, ela disse, abrindo o caderno na página certa com a calma de quem está num ambiente completamente sob seu controle. Estabelece em inglês técnico que o polo denominado Primary Contractor assume integral responsabilidade financeira em caso de rescisão unilateral. O senhor assinou a versão onde a construtora Ébano foi designada como Primary Contractor. E o que deveria acontecer, segundo todas as negociações anteriores registradas, era o oposto. Hélio abriu a boca. Essa é uma interpretação. Não é interpretação. Vera continuou sem alterar o tom. É tradução. O senhor mesmo pediu. Uma pausa de 2 segundos. Exata. Se é tão esperta, traduz isso. Estou traduzindo. O rosto de Hélio endureceu. Renato desviou o olhar para o chão. Além disso, Vera virou uma página. Há comunicação direta entre um representante desta empresa e o grupo Veltec, que não passa por nenhum canal oficial de registro. Essa comunicação chegou fisicamente ao arquivo desta empresa em envelope sem identificação, e o documento interno revelava instruções sobre como a cláusula deveria ser redigida para favorecer o grupo Veltec em detrimento da Ébano. Você não tem prova de nada disso, Hélio disse. A voz estava baixa agora. Não de mansidão, de contenção, como alguém que está segurando algo que não pode deixar escapar. Tenho, Vera respondeu. E foi nesse momento que a porta da sala se abriu. Marcos Bittencourt entrou sem bater. Era o tipo de homem que não batia em portas, não por grosseria, mas porque havia passado tempo suficiente em posições onde as portas se abriam antes que sua mão chegasse nelas. Cabelos curtos, ombros largos, olhar que avaliava qualquer ambiente em segundos e já chegava calculando saídas. Quando viu Vera, parou. Não esperava ela ali. Isso ficou evidente na fração de segundo em que o controle do rosto dele escorregou antes de ser recolocado no lugar. Doutor Hélio, ele disse, ignorando Vera completamente. Precisamos conversar em particular. Marcos, Hélio disse, e havia um aviso comprimido naquela única palavra. Em particular. Bittencourt repetiu agora com ênfase, os olhos passando brevemente por Vera com a frieza de quem olha para um problema que ainda está tentando dimensionar. O senhor pode ficar, Vera disse, olhando para Bittencourt com aquela serenidade que havia se tornado ao longo daquela semana,
sua forma mais precisa de comunicação. O que tenho a dizer é relevante para os dois. Bittencourt virou o rosto lentamente na direção dela. Havia algo naquele olhar. Não raiva aberta, mas aquela frieza calculada de quem está decidindo em tempo real qual é a melhor resposta para uma variável inesperada. Quem você pensa que é? Ele disse devagar em voz baixa. Para falar dessa forma dentro deste escritório? Sou a mulher que encontrou o envelope. Vera respondeu. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Foi o silêncio de uma confissão que ninguém fez em voz alta, mas que todos na sala ouviram com clareza absoluta. Bittencourt não respondeu imediatamente, mas o corpo dele mudou. Uma tensão mínima nos ombros, uma rigidez sutil no maxilar, pequena o suficiente para que alguém desatento não percebesse. Grande o suficiente para que Vera registrasse cada detalhe. Foi então que Renato Sampaio, do canto da sala onde havia ficado imóvel desde o início, soltou a pasta. Não jogou, não atirou. Simplesmente abriu os braços e deixou ela cair. E o barulho seco que o objeto fez ao tocar o chão funcionou como uma pontuação. O som de algo que não podia mais ser sustentado. Todos se viraram para ele. Renato estava olhando para Hélio, não com raiva, com algo muito mais complexo e muito mais honesto do que raiva. Era o olhar de alguém que passou tempo demais carregando um peso que não era seu e que finalmente parou de fingir que aquilo não custava nada. Renato, Hélio disse, e o nome saiu como uma ordem. Eu sabia, Renato disse. A voz estava firme, surpreendentemente firme. Não de tudo, não dos detalhes. Mas sabia que alguma coisa estava errada nessa negociação faz semanas. E fiquei quieto porque... Ele pausou. E a pausa durou o tempo exato de uma pessoa encarando a própria imagem num espelho. Porque eu tinha medo de perder o emprego. Renato. Hélio repetiu, agora com um tom diferente. Mais frio. Eu avisei ela. Renato continuou. E olhou brevemente para Vera antes de voltar os olhos para o chefe. Aqui neste corredor, alguns dias atrás. Disse que havia coisas grandes demais para ela tentar sozinha. Não disse porque estava do lado dela. Disse porque estava tentando me proteger. Uma pausa. Envergonha-me até agora. O apartamento inteiro da arrogância de Hélio Monteiro parecia estar desmoronando em câmera lenta. Bittencourt deu um passo em direção a Renato, mas Vera falou antes que ele chegasse mais perto. O senhor Augusto Meirelles está esperando no andar de baixo, ela disse. A frase pousou na sala como uma pedra jogada numa superfície de vidro. Hélio virou o rosto para ela com uma velocidade que denunciava o quanto aquele nome ainda exercia sobre ele uma autoridade que ele nunca havia conseguido eliminar completamente, por mais que tentasse. O quê? Ele está aqui, Vera confirmou. E tem em mãos a cópia digital do contrato com o registro completo das alterações. Data, horário, usuário que executou cada modificação. Ela olhou para Bittencourt por um momento, com uma senha de acesso que não pertence ao usuário que a utilizou. Bittencourt ficou absolutamente imóvel. Era a primeira vez desde que havia entrado naquela sala que o controle dele parecia genuinamente ameaçado. Não pelo medo de Vera, ela sabia disso. Pelo que Vera representava naquele momento. Pelo fato de que alguém sem cargo, sem poder formal, sem nenhum dos instrumentos que aquele ambiente reconhecia como válidos, havia desmontado peça por peça uma estrutura que havia levado tempo e cuidado considerável para ser construída. Isso é... Hélio começou, e a voz saiu diferente, menor, mais humana do que qualquer coisa que Vera havia ouvido dele até então. Isso é uma situação que pode ser resolvida internamente. Não precisa... Já passou do ponto de resolução interna, Vera disse. Passou quando o senhor instalou uma câmera no arquivo depois que eu encontrei o envelope. Passou quando o Sr. Bittencourt ameaçou a doutora Patrícia. Passou quando alguém tentou me fazer assinar um aviso formal para me silenciar antes que o contrato fechasse. Ela pegou o papel que Hélio havia deslizado pela mesa minutos antes, o aviso formal com o nome dela, e o colocou de volta na frente dele. Não vou assinar, ela disse. E se o senhor quiser me demitir, pode fazer isso. Mas vai fazer isso com o senhor Augusto Meirelles, a doutora Patrícia Fontes, e o registro completo das alterações fraudulentas como testemunhas do motivo real.
Augusto Meireles entrou na sala 4 minutos depois. Vera havia mandado a mensagem ainda dentro do escritório de Hélio, com o celular abaixo da linha da mesa, 3 palavras apenas. Pode subir agora. Augusto não veio sozinho. Ao lado dele estava Patrícia Fontes, com a pasta que carregava há dias finalmente aberta. Os documentos organizados sobre o braço com a precisão de quem passou uma carreira inteira preparando argumentos para momentos exatamente como aquele. Quando Hélio viu Augusto entrar pela porta, algo aconteceu no rosto dele que Vera não esperava ver. Não era raiva. Não era desafio. Era algo muito mais complexo. A expressão de alguém que passou anos construindo uma versão de si mesmo e que num único instante vê essa versão se desfazendo diante de uma pessoa que a conhecia antes de ela existir. Augusto, ele disse. Apenas o nome, sem título, sem formalidade. Hélio, Augusto respondeu, com aquela voz quieta que não precisava de volume para ocupar o espaço. Precisamos conversar. Todos nós. Bittencourt fez um movimento em direção à porta. Marcos, a voz de Augusto o alcançou sem pressa, sem urgência. Seria melhor que o senhor ficasse. O que vem a seguir diz respeito diretamente ao senhor. E é preferível que seja aqui do que em outro ambiente menos controlado. Bittencourt parou. Ficou de pé perto da porta, sem sair, sem avançar. Como alguém que percebeu que todos os caminhos levam ao mesmo lugar e está apenas escolhendo de que forma chegar. Patrícia abriu a pasta e colocou os documentos sobre a mesa de Hélio, com uma calma que Vera reconheceu. Era a calma de quem havia passado pela própria crise de consciência e havia saído do outro lado com uma clareza que custou caro, mas que não tinha preço. O registro digital mostra as alterações no contrato. Patrícia disse, a voz profissional, direta. 3 modificações na cláusula 8, realizadas ao longo de dias diferentes, usando credenciais de acesso que pertencem formalmente ao Sr. Bittencourt, mas cujo padrão de horário e localização de acesso não coincide com a presença física dele no prédio em 2 das 3 ocasiões. O que significa? Augusto completou, olhando para Hélio com aquela serenidade pesada de quem está falando não com raiva, mas com a tristeza sólida de alguém que foi traído por alguém que conhecia, que alguém utilizou as credenciais do Sr. Bittencourt de fora do prédio, com acesso remoto que precisaria ter sido autorizado por alguém com nível de permissão superior. Hélio não disse nada. Renato, que havia ficado parado ao canto durante toda aquela sequência de revelações, olhou para o chão e fechou os olhos por um momento. Foi Vera quem quebrou o silêncio. Quando o senhor me disse para traduzir aquele documento, ela falou, olhando diretamente para Hélio. O senhor estava me humilhando. Estava usando o que eu não deveria ser para diminuir o que eu sou. Ela pausou. Mas eu traduzi. Traduzi o contrato. Traduzi o envelope. Traduzi cada movimento que o senhor fez achando que ninguém estava olhando. Outra pausa, mais curta. O problema de tratar pessoas como invisíveis é que invisível não significa cego. Hélio Monteiro ficou olhando para ela por um longo momento. E pela primeira vez desde que Vera havia entrado naquele prédio meses atrás, o homem que ocupava aquela sala enorme com a certeza absoluta de quem manda em tudo, não tinha absolutamente nada para dizer. Augusto se virou para Patrícia. Pode acionar o departamento jurídico externo, ele disse, e notificar o grupo Veltec que o contrato está suspenso até segunda ordem. Patrícia assentiu e saiu da sala. Bittencourt, que havia ficado imóvel perto da porta durante toda aquela cena, abriu a boca finalmente. Eu quero falar com um advogado, ele disse. Essa é uma decisão muito sensata. Augusto respondeu sem ironia. O senhor vai precisar de um bom. Vera saiu da sala de Hélio Monteiro às 6h18. O corredor estava silencioso. A maioria dos funcionários já havia encerrado o expediente. As luzes do fim do corredor estavam parcialmente apagadas, e havia algo naquele ambiente meio vazio que contrastava de forma estranha com o peso de tudo que havia acontecido dentro daquela sala. Ela caminhou devagar até o elevador de serviço. Entrou. Apertou o botão do subsolo. E quando as portas se fecharam e ela ficou sozinha naquele espaço pequeno e quieto, fez algo que havia segurado durante dias inteiros. Encostou as costas na parede do elevador, fechou os olhos e deixou as lágrimas descerem. Não de tristeza, não de alívio,
Era aquele tipo de choro que não tem nome exato. O que acontece quando uma pessoa carregou tanto, por tanto tempo, com tanta determinação, que o corpo finalmente decide que pode parar de fingir que não é humano. Ela chorou por Dirceu, pelo tempo que não voltava, pelas madrugadas com o dicionário e o coração partido, pelas manhãs de uniforme e cabeça baixa que não eram derrota, nunca foram derrota, mas que custavam de um jeito que ninguém via. Quando as portas do elevador se abriram no subsolo, ela endireitou a coluna, enxugou o rosto com o dorso da mão e caminhou até o vestiário para trocar de roupa e ir para casa. Algumas vitórias não chegam com barulho. Não tem aplausos, nem discurso, nem o tipo de encerramento que os filmes ensinaram a esperar. Chegam quietas, quase sem avisar, como a manhã que nasce depois de uma noite que parecia não ter fim. E é justamente por isso que pesam tanto, porque quem as viveu sabe o preço exato de cada segundo que as antecedeu. Vera Lopes acordou na manhã seguinte ao confronto com o mesmo despertador de sempre. Levantou, fez café. Ficou de pé na janela da cozinha com a xícara entre as mãos, olhando para a rua que começava a acordar lá embaixo, e respirou o tipo de ar que só existe quando algo que estava errado dentro do peito finalmente volta para o lugar certo. Clarice apareceu na porta da cozinha com o cabelo desarrumado e os olhos ainda pesados de sono. — Você não foi trabalhar? Ela perguntou, a voz rouca da manhã. — Ainda não, Vera respondeu. — Vem cá. Clarice foi. Sentou-se ao lado da mãe na mesa pequena de sempre, com a luz da manhã entrando pela janela do jeito que entrava desde que as duas moravam ali. E Vera contou. Tudo. Do documento sobre a mesa à cláusula invertida, do envelope ao sobrenome no papel, de Augusto à sala de Hélio, do aviso de demissão ao momento em que as portas do elevador se fecharam e ela finalmente chorou sozinha. Clarice ouviu sem interromper uma única vez. Quando Vera terminou, a filha ficou em silêncio por um momento. Depois, sem dizer nada, se levantou, caminhou até a mãe e a abraçou. Não o abraço rápido de quem está com pressa, mas o abraço demorado, de quem entendeu o peso de algo que não estava ao alcance das palavras. Vera fechou os olhos dentro daquele abraço. Pensou em Dirceu, no quanto ele teria gostado de ver aquele momento. Ele estaria orgulhoso. Clarice disse em voz baixa, como se tivesse lido o pensamento da mãe. Você sabe que estaria. Vera não respondeu. Não precisava. Semanas depois, as consequências começaram a tomar forma. Marcos Bittencourt foi afastado de suas funções na construtora Ébano no dia seguinte ao confronto, enquanto as investigações internas, conduzidas por auditores externos contratados por Augusto Meirelles, avançavam com uma velocidade que surpreendeu até quem estava do lado de dentro. O rastro digital que Patrícia havia preservado era preciso e devastador. 3 alterações no contrato, 2 acessos remotos fora do horário comercial, uma trilha de comunicações paralelas que ligava Bittencourt diretamente a um representante do grupo Veltec, que descobriu-se depois tinha interesse financeiro pessoal no colapso da Ébano. O contrato com o grupo Veltec foi suspenso formalmente. Os representantes internacionais, ao receberem a notificação oficial assinada por Augusto, não contestaram. A velocidade com que recuaram disse mais do que qualquer argumento jurídico poderia dizer. Hélio Monteiro não foi ao prédio nos dias que se seguiram. Quando voltou, foi para uma reunião de conselho que durou horas e da qual saiu sem o cargo que havia ocupado com tanto ruído por tanto tempo. Não houve escândalo público. Não houve cena. Apenas o silêncio administrativo de uma saída negociada que preservava a empresa e encerrava um capítulo com a frieza cirúrgica que os grandes desmoronamentos costumam ter quando acontecem longe das câmeras. Vera soube por Patrícia numa mensagem curta enviada numa tarde comum. Ele saiu. A empresa está inteira. Você precisa saber disso. Vera leu a mensagem sentada no banco da mesma praça onde havia ligado para Augusto semanas antes. Ficou olhando para aquelas palavras por um tempo. Depois guardou o celular e ficou mais um pouco olhando para as árvores. Renato Sampaio pediu demissão voluntariamente alguns dias depois do confronto. Não foi demitido. Não foi investigado. Sua participação havia sido a omissão de quem sabia que algo estava errado e escolheu o silêncio por medo, não a cumplicidade ativa de quem construiu a fraude. Mas ele próprio entendeu,
sem que ninguém precisasse dizer que não conseguiria continuar naquele ambiente carregando o peso do que havia feito e do que havia deixado de fazer. Antes de sair, foi até Vera. Ela estava no corredor do terceiro andar quando ele apareceu, sem pasta, sem o uniforme invisível de assistente que havia usado por anos. Era uma versão levemente diferente dele. Os ombros um pouco menos tensos, o olhar um pouco mais direto. Quero te pedir desculpas, ele disse sem rodeio. Não pelo que fiz, pelo que deixei de fazer quando deveria ter feito. Vera o olhou por um momento. Você avisou, ela disse. Do jeito que conseguiu, naquele momento você avisou. Não foi suficiente. Não foi, ela concordou sem suavizar. Mas você se levantou quando importava. Uma pausa. Isso também conta. Renato assentiu. Havia algo nos olhos dele que Vera reconheceu. Não alívio, não absolvição, mas o início de algo. O tipo de começo que só é possível quando uma pessoa para de fingir que o peso que carrega não existe. Ele estendeu a mão. Ela apertou e foi embora pelo corredor com o passo de quem está indo em direção a algo, não fugindo de algo. Uma diferença pequena por fora, enorme por dentro. Foi Sônia quem encontrou Vera no vestiário na manhã em que Augusto Meirelles pediu para falar com ela formalmente. Você sabe o que ele vai propor? Sônia perguntou, com aquela franqueza direta que era sua linguagem natural. Tenho uma ideia, Vera respondeu, trocando de roupa com o mesmo ritmo de sempre. E você vai aceitar? Vera parou por um instante. Olhou para o uniforme que estava tirando, o azul desgastado nas bordas, o crachá com a função impressa em letras pequenas que ninguém lia de perto porque ninguém olhava de perto para quem o usava. Sônia, ela disse, dobrando o uniforme com cuidado antes de guardá-lo. Você já pensou que às vezes a vida te coloca exatamente onde você precisa estar para fazer o que só você poderia fazer? Sônia ficou quieta por um momento. Tô pensando nisso agora, ela respondeu. As duas se olharam, e no espaço entre elas, sem que nenhuma palavra fosse dita, havia o entendimento completo de duas mulheres que haviam percorrido corredores que não foram feitos para elas, e que, ainda assim, tinham deixado sua marca em cada superfície que tocaram. Sônia abriu os braços. Vera aceitou o abraço sem resistência. O abraço sólido, real, da amizade que nasce quando duas pessoas enfrentaram algo juntas e sobreviveram. Vai fundo, Sônia disse. A sala de Augusto Meirelles era diferente da de Hélio Monteiro em tudo que importava. Não era menor, era mais simples, sem a decoração calculada para intimidar, sem os símbolos de poder distribuídos estrategicamente para que o visitante se sentisse menor ao entrar. Era apenas uma sala de trabalho, com livros, com papéis, com a janela aberta deixando entrar o barulho da cidade, como se o mundo lá fora fizesse parte da conversa. Augusto estava de pé quando Vera entrou. Senta, ele disse, e o convite era genuíno. Ela sentou. Ele também. Eu fiz algumas perguntas sobre você, ele disse, direto, sem preâmbulo. Conversei com pessoas das empresas onde você trabalhou antes. Sem que você soubesse. Peço desculpas pela abordagem, mas precisava entender com quem estava falando. Vera esperou. Todo mundo disse a mesma coisa, ele continuou. Que você era a funcionária mais cuidadosa que já haviam tido. A mais discreta, a mais confiável. Uma pausa. E que ninguém sabia que falava 4 idiomas. Vera não respondeu imediatamente. Aprendi porque precisei. Ela disse por fim. Eu sei. Augusto assentiu. Dirceu. O nome saiu com o respeito de quem trata algo precioso. Vera, o que você fez nas últimas semanas não foi apenas identificar uma fraude. Foi construir um caso sólido, gerenciar aliados em situações de pressão extrema, tomar decisões sob risco real e fazer tudo isso sem nenhum cargo, nenhuma autoridade formal e nenhuma rede de proteção. Ele pausou. Isso não é algo que se aprende em sala de aula. É algo que se é. Ela o olhou em silêncio. Estou reestruturando a área de conformidade e contratos da Ébano, ele disse. Preciso de alguém que entenda que documentos têm consequências reais para pessoas reais. Que não trate números como abstrações. Que saiba o que está em jogo quando uma cláusula é redigida de determinada forma. Ele a olhou diretamente. Preciso de você. Vera ficou em silêncio por um momento. Pensou nas madrugadas, nos dicionários, nas noites de hospital.
em Clarice estudando à mesa enquanto ela pagava conta por conta com o que o uniforme permitia. Em cada corredor que havia percorrido com a cabeça baixa, não por fraqueza, mas porque havia aprendido que existem batalhas que se vencem por dentro antes de se vencer por fora. Pensou em Hélio Monteiro dizendo: se é tão esperta, traduz isso, com o sorriso de quem acha que conhece os limites de uma pessoa ao olhar para a roupa que ela usa. E pensou em Dirceu, na voz que não ouvia mais, mas que ainda morava em algum lugar dentro dela com uma nitidez que o tempo não havia conseguido apagar. Vera, você nunca foi invisível. São os outros que fecham os olhos. Ela respirou fundo. Tenho uma condição, ela disse. Augusto levantou levemente as sobrancelhas. Sônia. Ela trabalha nesta empresa há mais tempo do que eu. Conhece cada canto deste prédio. Conhece cada pessoa. Tem um tipo de lealdade e percepção que não tem preço. Vera fez uma pausa. Ela precisa de uma função à altura do que ela é. Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu, devagar, com o canto da boca levantando num sorriso que era de reconhecimento. Tudo bem, ele disse. Vera saiu do prédio naquela tarde pelo mesmo lugar de sempre. Pela entrada lateral, ao lado da catraca de serviço, que dava numa rua mais estreita onde o barulho da cidade chegava amortecido. Havia usado aquela saída centenas de vezes, com o carrinho, com o uniforme, com o cansaço de turno no corpo e os pensamentos do dia na cabeça. Desta vez saiu sem o carrinho, sem o uniforme, com a bolsa no ombro e o sol da tarde no rosto. Parou na calçada, respirou. Olhou para cima, para a fachada do prédio que havia aprendido a conhecer de um ângulo que poucos viam. Não da entrada principal, com o vidro e o nome iluminado, mas dos corredores internos, das salas esquecidas, dos detalhes que só aparecem para quem passa tempo suficiente olhando de perto. Tirou o celular, abriu a conversa com Clarice e digitou apenas: hoje tem jantar especial. Escolhe o que você quiser. A resposta veio em segundos, com aquele entusiasmo jovem que nunca deixava de aquecer algo dentro dela. Sério? Mãe? O que aconteceu? Vera sorriu. Guardou o celular. Colocou o passo na direção do ponto de ônibus. E enquanto andava, pensou na lição que nenhuma sala de aula havia ensinado, que nenhum diploma havia conferido, que havia sido escrita não em papel, mas em cada escolha difícil, em cada madrugada roubada do sono, em cada vez que o mundo tentou convencê-la de que o tamanho de uma pessoa cabe na roupa que ela usa. A lição era simples, como todas as verdades que importam de verdade. Que dignidade não é o que te dão. É o que você decide não entregar, não importa o quanto peçam. Que conhecimento guardado em silêncio não perde valor. Espera, que as pessoas que te tratam como invisível não têm poder sobre o que você é, só sobre o que elas conseguem enxergar. E que, às vezes, o lugar mais poderoso de uma sala não é a cabeceira da mesa. É a porta pela qual alguém entrou carregando uma vassoura e saiu carregando a verdade.